Bom dia, perfeitas! Vamos mais um dia de cardio e podcast juntinhas. Vamos fazer cardio e conversar. Hoje, nosso episódio vai ser falando sobre o filme Amores Materialistas. Não sei se vocês assistiram, mas esse filme gerou uma discussão entre eu e minha amiga. A gente tem a mesma opinião, mas outras pessoas não tiveram a mesma opinião. Então, esse episódio pode ser um tanto pouco polêmico, mas vamos lá. Subam na sua bike, escada, esteira, enfim, e vamos fazer cardio juntos e conversar um pouquinho. E vamos ver quanto tempo vai durar esse episódio, por justamente a gente estar trazendo um assunto um pouco diferente do que o normal. Vamos! Então, como eu falei, vamos falar sobre amores materialistas. Sobre esse filme, sobre a essência por trás desse filme, o que ele expressa e como a gente pode tentar trazer isso realmente para a realidade que nós estamos. E se realmente a gente concorda com isso ou não. A gente, assim, né? Eu tenho a minha opinião, você vai ter a sua opinião, outra pessoa vai ter a sua opinião, e tá tudo bem. Então vamos lá. O filme, eu assisti com uma amiga minha, que é psicóloga também. Também não, porque eu não sou psicóloga, mas minha amiga é psicóloga. E a gente estava assistindo juntas. E assim, o filme gerou um certo. Como eu posso dizer? Um certo. Não acho que isso seja uma realidade positiva ou algo realmente. Assim, que acontece que funcionaria na vida real, né? Então, o filme basicamente traz a Dakota Johnson como a principal. Tem o Chris Evans, se eu não me engano, e o Pedro Pascal, tá? A Dakota, ela é uma casamenteira. Ela trabalha em uma empresa de dates, matches, só que o objetivo final daquela empresa é fazer com que os matches, as pessoas que saíram como que eu posso dizer, saíram em encontros, realmente possam ser o match perfeito para o final ser o casamento, entende? Então, assim, ela é uma casamenteira, tá? Só que o que acontece? Ela namorava com o Chris Evans, eu não tô me recordando o nome dele agora no filme, mas o Chris Evans, ela namorava com ele, tipo assim, namoraram por uns 5 anos, mais ou menos. E tem uma coisa muito importante, vai ter spoiler, então quem ainda não assistiu, não assista esse episódio, tá? Enfim. Eles namoravam por 5 anos, só que o que acontece? O Chris Evans, ele sempre foi uma pessoa mais encostada, uma pessoa meio assim, sem ter muita ascensão na vida, tinha as condições, assim, muito precárias mesmo. Então, esse sempre foi um motivo de briga entre os dois. Porque, por exemplo, uma vez eles estavam procurando um estacionamento com o carro dele e ele, tipo assim, reclamando de todos os valores dos estacionamentos e tal. E isso gerou uma briga absurda, porque dentro dessa história ela sempre acaba reafirmando que ela é uma pessoa materialista, que ela é uma pessoa que só pensa no dinheiro, que, enfim, ela não conseguiria ter uma vida como ele se ele pensando em, tipo assim, caraca, eu vou viver em restaurantes de merda, em lugares de merda, e eu não quero isso, sabe? Mas o que acontece? Eles terminaram por isso, justamente porque ela não conseguia mais viver nessa realidade com ela, ou com ele, entendeu? Ela não queria mais viver nessa realidade com ele. Então, pausa. Então, o que acontece? Ela não queria viver essa realidade com ele, porque, segundo ela é muito materialista, ela se importa com essas coisas, e ele não estava conseguindo oferecer a vida que ela queria. E não tinha perspectiva nenhuma disso acontecer. Até aí tá bom. Aí ela conheceu o Pedro Pascal, que ele era irmão de um. Era assim, no trabalho dela tinha. Ela conseguiu juntar.
Duas pessoas, deu match, casaram. No dia do casamento, o noivo é irmão do Pedro Pascoal. Daí ela conheceu o Pedro Pascoal e tal. E aí, enfim, começaram a conversar, né? Só que você percebe que quando eles decidem levar isso para uma coisa a mais, eles tratam isso como se fosse um negócio. Chega a ser meio estranho, entendeu? Então a forma como ele fala traz muito essa questão de tipo assim, o casamento, o relacionamento é um negócio, sabe? Não tem aquela coisa de se apaixonar e tal. Só que tem um porém, ele é muito rico. Ele é extremamente rico. E isso, querendo ou não, chama a atenção dela, porque ela quer uma vida que seja voltada para. Não precisa ser luxo, mas algo melhor. E assim, ela ganha bem, ela recebe o dinheiro dela, ela consegue viver tranquilamente, mas ela não conseguia mais viver naquela realidade com o outro namorado dela. Sendo que o outro namorado dela, o ex-namorado dela, eles passaram um tempo terminados. Se eu não me engano, foi bastante tempo até. Só que ele nunca superou ela, então era sempre ligando. Ai, vem ver uma peça e tal, porque ele é um ator falido. É um ator que nunca subiu, sempre foi tipo assim, uma merda, nunca nada deu certo, e ok. E aí ele mora num apartamento com mais, tipo, dois caras, apartamento todo sujo, não tem. Não paga as contas direito, enfim. Todo esse B.O. E aí ela começa a namorar com esse cara, que é o Pedro Pascal. Estão super tranquilos namorando. Mas ela começou a perceber que assim, ela não conhece ele de verdade. Ela começa a ter assim, questionamentos e dúvidas internas, porque tem certas coisas da vida dele que ela não sabe e ele fica meio assim de contar. Até que ela descobre que é porque ele fez uma cirurgia de crescimento para crescer uns 15 centímetros, 10 centímetros, não coisa assim. Enfim, eu acho que isso é um ponto ok, mas eu não queria trazer isso. O que eu quero trazer é que, constantemente, ela tá, como é que se diz? Se auto. Ela tá se depreciando. Porque o que acontece? Toda vez quando ela vai falar, ela sempre se coloca para baixo. Por exemplo, mas é que eu sou isso. Eu não mereço ter o amor, porque eu sou uma péssima pessoa, porque eu só penso nisso, eu só penso em dinheiro, eu só penso nisso aqui. E quando ela fala essas coisas, não é no sentido de nossa, eu reconheço. Não. É no sentido, tipo assim, caraca, eu sou uma merda. Eu realmente não presto como pessoa. E tal, 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 tal. Tipo assim, ou ela fala porque ela quer uma afirmação do outro, ou ela tem esse padrão de realmente acreditar que ela não é uma pessoa, tipo assim, às vezes que presta e ela quer ficar se autodepreciando toda hora. Mas na minha cabeça parecia que ela tava querendo chamar atenção. E ela tem esse comportamento repetidamente, sabe? Então é como se tudo fosse culpa dela. E um parêntese importante, quando dentro desse filme aconteceu um episódio de abuso no trabalho dela, porque teve um match dela com outro cara, uma mulher com um cara, sendo que ela não sabia que esse cara era uma pessoa ruim, e ele acabou agredindo essa cliente no primeiro encontro. Isso mexeu muito, muito, muito com a cabeça dela, ela ficou muito mal. Só que eu acho que eles não exploraram muito bem essas vertentes do filme. Eu acho que ficou algo muito, sim, vago. Eles poderiam ter se aproximado mais nisso. E eu e minha amiga, a gente não entendeu o sentido daquela. Daquela. Daquele. Enfim, daquela agressão, de tudo aquilo que aconteceu dentro do filme pro desenrolar do filme. A gente sabe que aquilo ali juntou novamente ela com o ex-namorado dela, mas qual que é o objetivo? Se vocês souberem, entenderem, me contem aqui também, porque eu quero a opinião de vocês sobre isso. Mas foi algo que a gente ficou se questionando. Aí o que que acontece? Ela termina com o Pedro Pascal porque ela fala pra ele que ela não tá apaixonada por ele. Que eles não têm uma paixão e que ela não ama assim ele, que sabe que é um negócio, mas precisa ter pelo menos o amor e tal. Aí tanto que foi um término super frio.
super de boa. Eles iam viajar no outro dia. Mas foi tipo assim, ah, tá bom, nosso negócio terminou então. Foi tipo, super estranho. E ela, mais uma vez, né, se depreciando e tal. E aí ela vai, pega as coisas dela e vai pra casa do ex dela e fica na porta, né? Daí ele desce e aí ela fala, não, que ele vai mais viajar, que tá terminando com ele e tal. E aí o cara, o ex dela, o Chris Evans, vai lá e faz o quê? Pega o carro dele, aí fala assim, ah, vamos então sair dirigindo, sem rumo. Sem rumo. Ok, aí eles foram. Aí ela olhava pra ele e falava assim, nossa, você tá a mesma coisa. Tipo assim, você não mudou. E eu na minha cabeça, cara, isso é péssimo, né? Porque você tá do lado de uma pessoa de novo, que ela não mudou, que ela tá no mesmo estado que você tava quando vocês tinham 20 e poucos anos, porque eles namoraram quando eles tinham 20 e poucos anos. Então, assim, cara, cadê a green flag desse cara, entendeu? Ok, não estou dizendo que ele é uma pessoa ruim, mas até então, tá bom. Aí ficou nessa e tal. Aí eles acabaram indo para um casamento de estranhos que não sabia, enfim, entraram de penetra e tudo. E aí eles ficaram conversando, dançando, nanã, e aí se beijaram. Aí começou, né? Ele, ai, mas o que isso quer dizer? O que, nananã. Aí ela começa a falar que não sabe. E aí ele fica indignado e fala assim, cara, mas você não pode dizer isso, porque eu quero saber o que a gente tem e tal. Aí ela começa a, enfim, se depreciar, falando assim, cara, mas eu não mereço isso. Porque eu olho pra você e eu só penso em como, eu só penso em como eu fico na minha cabeça pensando no nosso futuro e enxergando que eu fico puta com o teu carro de merda, que eu vou ter que me contratar pra ir pra restaurantes de merda e que eu vou ter que lidar com. Qual é a palavra que eu usou? Aí eu vou ter que ficar contando dinheiro no final do mês porque não sabe se vai ter ou se não vai ter, porque eu só penso nisso. É isso que eu penso, que a gente vai discutir sobre isso. Enfim, ela começa a falar um monte de coisa que ela é assim, que ela é materialista, que ela é desse jeito, que não vai mudar, blá 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 blá. Começa. Aí ela recebe a ligação daquela cliente dela que tinha sido agredida, dizendo que achava que o cara tava lá na casa dela, lá. Aí eles saíram e voltaram correndo pra Nova York, né? Tipo, enfim, voltaram. Ela conversou com ela e tudo, e ela tava decidida que ia sair do emprego dela, né? Ok. Ficou lá com a moça, saiu, aí encontrou com ele do lado de fora do apartamento dessa mulher. Aí ele falou assim, olha, a única proposta que eu posso te fazer é que eu vou te amar pra sempre. Não que eu vou ter dinheiro, que não sei o que, não sei o que, mas eu vou te amar pra sempre. E aí ela fica tipo, Daí o que aconteceu? Eles voltaram. Gente, é o seguinte, o objetivo todo desses, acho que foram 13 minutos falando sobre isso, é que isso é uma realidade paralela. Tipo assim, eu entendo, nossa, que fofo. Nossa, ele ama, ok. Mas tem certas coisas que não é tudo. Por exemplo, amor não é tudo. A gente sabe que tem muitas vertentes dentro disso. Não tô falando que, tipo assim, caraca, você tem que pensar em dinheiro. Não. Mas a gente precisa entender que tem certas coisas que não dá, porque o negócio, o problema não é ele não ter o dinheiro. O problema é ele não ter perspectiva nenhuma de melhorar na vida. Isso em todos os pontos, porque uma pessoa dessa, você vê no filme, uma pessoa dessa é uma pessoa extremamente acomodada, que não faz por onde e se contenta com a merreca que tá recebendo, e é isso. Entende? Então, tipo assim, como que isso iria funcionar? E eu penso como que isso iria funcionar por conta da personalidade dela. Ela é uma pessoa que gosta de coisas melhores, que não quer se contentar com pouco na vida, que quer ir atrás de mais coisas, e ele não é. Alguém me explica como que isso vai funcionar? Não vai funcionar. Então eu acho que o filme trouxe uma realidade muito utópica, entendeu? Porque assim, ok, você tá namorando. Você quer namorar com um cara encostado? Que não vai ter nada na vida? Que não vai se esforçar no mínimo?
pra poder você ficar se estressando? Porque, gente, amor não é tudo. É óbvio que a gente tem que ter o amor, mas não é só ele que vai mover todas as coisas. Todo mundo sabe disso. Então, você querer acreditar numa realidade dessa, nesse filme, gente, eu acho que não faz o menor sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Porque, assim, cara, eu acho que ninguém ia conseguir lidar com isso, principalmente ela. Aí o que aconteceu? Voltaram. Tá bom, voltaram. Aí ela foi e recebeu a ligação da chefe dela dizendo que vai se aposentar e indicou ela para o cargo de diretora da empresa. Um cargo muito bom, que ele recebeu bem e tal. E ela, eu tava me ligando pra pedir demissão. Ela, como assim? Tal? Ela, não, é que eu não sei o que eu vou fazer. E eu fiquei tipo assim, cara, teu namorado não tem onde cair morto e tu vai simplesmente sair do teu emprego. Como que isso vai funcionar, entendeu? Eu e a Ju, que é a minha amiga, a gente ficou indignada com isso, gente. Porque assim, não é assim que sustenta, não tem como. Aí ele vai, pede ela em casamento, no parque, com um anel de flor. Fofo, fofo, tá? Convenhamos, fofo. Aí o casamento deles, aqueles casamentos comunitários, acho que, eu não sei se é comunitário que fala, que é compartilhado, que é vários casais casando ao mesmo tempo. Gente, eu acho isso uma realidade muito utópica, tá? Ninguém consegue se contar com isso. Ela pode ficar feliz por um momento, mas depois tudo aquilo vai voltar se ele não buscar melhorar. Então, o ponto dessa discussão não é você ter ou não ter dinheiro, é você querer buscar mais, você não ser uma pessoa acomodada, você querer trabalhar, crescer, evoluir. E isso para os dois, tá? Não é só para ah, para homem, isso é para mulher também. Para todo mundo, a pior coisa que você pode fazer é ser uma pessoa acomodada dentro do seu relacionamento também. Porque isso não vai te levar a nada. Ninguém quer ficar carregando um relacionamento nas costas. Quem que quer ficar carregando dentro de um relacionamento, principalmente a parte financeira, sozinho? Gente, é muito difícil isso. Então, eu acho que a realidade que o filme traz é utópica. Não faz muito sentido. E que, ok, ali no momento ela tá amando, mas depois ela vai se arrepender amargamente do que ela fez. Porque não tem amor que sustente. Principalmente com personalidades tão diferentes. E isso é algo para ser muito avaliado. Porque, assim, com certeza tem gente que achou o filme muito bom, fofíssimo, acha que realmente funciona. Como algumas amigas da Ju estavam falando, elas, ai, mas eu adorei, eu acho que sim. Gente, mas não. Pra mim, eu, Júlia, não vai funcionar. Não funciona. Não é algo que ele iria conseguir, que ela iria conseguir sustentar por muito tempo. Não é um relacionamento que, na minha opinião, seria duradouro, porque são pessoas muito diferentes, na verdade, com alinhamentos e perspectivas de futuro diferentes. Não é personalidade diferente, tá? Porque, por exemplo, eu sou muito diferente do meu namorado em personalidade, ele é mais quieto, eu sou mais explosiva, mas ok, de resto a gente é alinhado. Mas ela, o principal, os pontos principais ali do relacionamento dela, ela não é alinhada, gente, isso não vai funcionar, entendeu? Sinto muito. Então, assim, o filme, ele. Eu tava até gostando durante. Depois ele terminou, eu achei muito rápido. Eu acho que eles não exploraram tantas coisas. Aconteceu essa parte da agressão, que na minha cabeça não encaixou muito bem no filme. Então, assim, eu esperava mais. Eu esperava que fosse ter uma coisa ali por trás. Só que, enfim, a realidade bem utópica. Ela tem uma personalidade meio de. Como eu falei pra vocês, ela fica falando muito mal dela mesma, ela fica expondo isso, entendeu? E eu acho que isso é muito assim. Isso diz muito sobre a pessoa que ela é, entendeu? E uma coisa que eu acredito muito também é que a gente recebe aquilo que a gente acha que merece, tá? Tipo assim, ok, ela não gosta disso, ela não quer aquilo, mas ela tá com ele, tá tentando se contentar com a miséria, ela acha que ela merece aquilo. É óbvio que todo mundo merece o amor. Mas, gente, o amor não é tudo. E se ela já namorou com ele, já passou 5 anos namorando com ele, viu como é que era, como era difícil, como era ruim, e agora ela decide voltar pra ele, mesmo ela dizendo na cara dele que ele é uma pessoa que ele está igual, que ele não mudou. Gente, se não funcionou uma vez, como é que vai funcionar agora?
É isso que eu não entendo, sabe? Então, é isso. Eu acho que essa foi a minha opinião sobre o filme, porque eu acho que a gente tem que debater esse tipo de assunto, sabe? Eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais de consciência para dentro das nossas escolhas, entendeu? Sabe? Porque assim, não é o problema de você não ter ou ter dinheiro, claro que não. O problema todo é você ser uma pessoa acomodada, encostada, que não tem perspectiva nenhuma de crescimento. Isso em qualquer área, entendeu? Então, assim, se você não tem isso, como que seu relacionamento vai dar certo? Não vai. E é muito complicado, porque a gente se contenta com o mínimo, achando que aquilo é o que a gente merece. Então é isso, você recebe o que você acha que você merece. Ponto. E isso eu vejo também com muitas amigas minhas que namoram pessoas que são tipo assim, não te valoriza, age muito errado com você e você fica ali, não, mas vai, mas é por quê? Porque a gente quer tentar, a gente não quer desistir de primeiro. Mas tem certas coisas que não tem o menor cabimento de aguentar e de suportar. E eu acho que são nesses momentos que a gente precisa ter um choque de realidade, sentar e pensar com clareza, ser realista e entender que aquilo ali não vai pra frente. E que muitas vezes quando você deixa aquilo é porque você acha que você merece receber aquilo. Nossa, essa frase foi o amigo, não, foi o irmão de uma amiga minha, dessas melhores amigas que me falou. Falei assim, Ju, ela recebe o que ela acha que merece. Então, assim, não tem muito o que a gente fazer, porque se ela acha que ela merece aquilo, é aquilo que ela vai receber, que não é nem o mínimo. É uma coisa completamente errada que ela tá recebendo. Não é nem o mínimo, não existe nenhum mínimo ali. Cara, então isso é muito real, entendeu? Então é uma discussão muito interessante, porque o filme, ele traz muito isso, mas eu acho que é muito tópico. E se acontece, a gente já sabe o que vai acontecer no futuro, não vai dar certo, entendeu? Enfim, eu acho que é um filme que dá pra gente refletir bastante, ter muitos conhecimentos por trás. E eu quero ouvir também a opinião de vocês sobre isso. Mais um dia a gente fazendo cardio, conversando sobre assuntos da vida e como a gente consegue, né, conectar essas duas coisas. E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês assistiram, se vocês concordam com a minha opinião, se vocês discordam, qualquer coisa, podem falar o que vocês quiserem, o que vocês acharem desse filme, porque pra mim é uma realidade utópica, é um relacionamento que não vai dar certo, e eu acho que quando uma pessoa é acomodada, é muito difícil você conseguir manter o relacionamento, porque tem os relacionamentos que eu já vi que as pessoas eram acomodadas, ou eles terminaram, ou terminaram e voltaram com um choque de realidade, tipo assim, agora eu vou fazer. Mas isso não é o caso do filme. Ele fala, a única coisa que eu posso te oferecer é amor. Ai, gente, sério. Desculpa, pra mim não dá. Mas é isso. Eu acho que a nossa frase de hoje é exatamente essa. Você recebe aquilo que você acha que merece. Então, eu acho que a gente pode parar e refletir um pouquinho sobre essa frase. E ver também se dentro da nossa vida está tendo alguns aspectos algumas situações em que a gente pode trazer essa frase para refletir e ficar, será que eu estou fazendo certo, tá? Então é muito importante a gente ter esse tipo de discussão. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Deixem nos comentários mais uma vez o que vocês acharam. Curtam, se inscrevam. E é isso. Eu vou terminar o meu cardio e a gente se vê amanhã. Muito obrigada pelo tempo de vocês e uma ótima semana para todas nós. E vamos com tudo. Treinar, ser saudável e, enfim, ver a vida melhorar. Um beijo, gente. Tchau, tchau.